É hora da história, é hora da história, é hora da história, olele, olá. É hora da história, eu vou contar. É hora da história para você participar. E a história que eu vou contar hoje é uma homenagem muito especial para o Dia do Professor. Numa cidadezinha da Polônia, há muitos e muitos anos atrás, tinha um professor muito querido pela comunidade. Porque esse professor não só lecionava lá na escola, mas também era considerado o conselheiro espiritual das pessoas que o procuravam. Por quê? Esse professor tinha um dom muito especial. Além de dar aulas, ele era um excelente contador de histórias. Mas não era qualquer contador de histórias. Ele tinha um jeito muito especial. Todas as pessoas que se achegavam a ele contavam algum problema, alguma angústia, tristeza, sei lá, qualquer problema que o incomodava, ele logo refletia e em seguida contava-lhes uma história, aquela que vinha para acalentar o seu coração, orientar, renovar a esperança daquela pessoa que o tinha procurado com aquele problema. E como o tempo passava, mais ele conhecia as pessoas e mais histórias adequadas para cada pessoa ele contava. Um dia, na sala de aula, um dos alunos, intrigado com tamanha façanha, levantou o braço antes que o professor iniciasse a aula e perguntou: Professor, por acaso o senhor pode nos dizer qual é o seu segredo de tamanha façanha de acertar em cheio a história certa para cada pessoa que o procura? A sala toda ficou em silêncio esperando para ver o que o professor ia responder. O professor então, acariciando a sua longa barba, pensou. E logo veio a resposta. Ora, meu jovem, essa sua pergunta me lembra uma história. Todos caíram na risada. Fato que não era muito incomum o professor contar histórias. E começou a contar a história. Há um tempo atrás, na nossa capital, Varsóvia, havia um jovem apaixonado pela arte, pelo esporte do arco e flecha. Mas ele não tinha muitas habilidades. Então foi até o pai e pediu que, se ele podia se matricular numa escola especialista em arco e flecha, para que ele se tornasse um exímio atirador. O pai concordou e o matriculou naquela escola. Por lá ele ficou mais de 4 anos estudando, se dedicando inteiramente àquele ofício. Ele mesmo fazia os seus arcos, suas flechas e treinava e estudou várias outras competências para que ele fosse aperfeiçoando a sua flechada. Estudou química, física para ver a velocidade da flecha, matemática calculando exatamente os ângulos que ele queria atingir e tudo mais que viesse pela frente como desafio, aquele jovem estava disposto a enfrentar. Tamanho era o seu sonho para alcançar o seu objetivo. Chegou o dia em que ele estava pronto. Poderia sair em busca
de títulos de campeonatos e vencer qualquer adversário. Parou numa cidadezinha chamada Lupe, onde haveria de acontecer um campeonato importante. Quando ele chegou na cidade, se deparou logo de cara na entrada da cidade uma cerca de tábuas largas de fora a fora num cercado. E essas tábuas, todas elas, eram quase 100 ou mais de 100. Todas tinham um alvo e uma flecha bem no meio. Ele ficou muito preocupado. Se nessa cidade aqui tem alguém tão bom assim, pois todos os alvos dessa cerca estão bem no meio acertadas. Ele ficou preocupado porque ele tinha fé naquilo que ele tinha aprendido, mas, puxa, com tanta sorte bem no meio, e ele ficou lamentando dessa forma em voz alta. Quando um menino pirralhinho, magricela, se aproximou dele e disse: Moço, eu posso lhe dizer como é que foi que aconteceu todos esses tiros bem certeiros no meio do alvo. Aquele rapaz então ficou intrigado com aquela proeza e mal escutou o que o menino disse. Moço, estou falando com você. Se você quiser, eu conto como é que foi que aconteceu todos esses tiros certeiros. Ora, menino, como você haveria de saber? Deixe aqui com as minhas preocupações. Ora, eu tô dizendo pra você, moço, porque fui eu que fiz tudo isso. Você larga de ser mentiroso, menino. Vai procurar o que fazer. É verdade, fui eu que fiz tudo isso. O senhor quer que eu te explique como é que foi? Vai, fale. Diga logo como é que foi, já que queres tanto falar. Primeiro, eu atirei todas as flechas, uma por uma. Quando elas estavam cravadas na cerca, aí eu fui então com a tinta e pintei o alvo em todas elas. Ah, menino esperto! A sala toda, quando o professor terminou a história, a sala toda caiu na gargalhada. Eu tenho um pouco do menino e do arqueiro. Quando as pessoas se aproximam para contar-lhes as suas mágoas, as suas angústias e tristezas, eu as escuto muito bem e, mediante ao que elas vão me contando, eu vou preparando a tinta. Assim que elas terminam, eu pinto uma história em volta delas. Que lindo! Essa história que eu contei é desse livro aqui, olha. O escritor William Breman. Quem ilustrou? Renato Miriconi. Essa é a nossa historinha de hoje. E eu a contei para homenagear todos os professores que clicarem aqui no play. E aquelas que não clicarem, você fica responsável de compartilhar com elas. Comente, deixe a sua mensagem para as outras pessoas, curtam, façam um bom proveito desse momento. Parabéns para você, professor. E eu me lembro de quando eu era bem menina, que ia para a escola, quando era um dia como esse, uma data comemorativa como essa, eu ia pelo caminho, na estradinha de terra, colhendo todos os tipos de flores, bem assim. Quando chegava lá na escola, a primeira coisa era entregar a flor. Muitas vezes não estavam assim viçosas como estão essas que acabei de colher.
estavam murchas, quebradiças, mas a professora recebia e entendia o esforço e o carinho, o amor que estavam contidas em todas as pétalas daquelas flores quebradiças. No meio das flores, muitas vezes, tinha o dente de leão, assim como esses, que quando chegava na mão da professora, não tinha mais nenhuma semente, nenhum pelinho desse. Haviam ficado todos pelo caminho. Assim é o saber que o professor passa, vai deixando para se multiplicar.